Sejam todos bem-vindos a mais um podcast ortodoxo. E no podcast de hoje nós responderemos a seguinte indagação: por que é que na Igreja Ortodoxa não existem devoções populares como Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, Santas Chagas, Mãos Ensanguentadas e por aí vai? São devoções populares dentro da fé papista e que não existem na ortodoxia e que é um interesse de muitos católicos papistas entenderem o porquê nós não admitimos tais devoções na nossa fé. Primeiramente, peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Se você é ortodoxo, catecúmeno ortodoxo ou buscador da fé ortodoxa, se inscreva e nos ajude compartilhando nosso conteúdo para que nossos vídeos cheguem a mais buscadores da fé ortodoxa. Então, para entendermos o porquê a Igreja Ortodoxa não admite devoções como o Sagrado Coração de Jesus, é importante nós entendermos que a fé da Igreja Ortodoxa é a fé conciliar, é a fé dos santos apóstolos, preservada nos santos concílios ecumênicos pelos santos padres. E os cânones dos concílios ecumênicos nos ensinam algo muito importante, como já foi explicitado em muitos vídeos aqui mesmo neste canal. Cristo, em sua pessoa, possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza divina, eterna, que uniu-se à sua natureza humana por ocasião de sua encarnação no seio da Santíssima Virgem Maria, e, portanto, Cristo é uma única pessoa. Cristo não é duas pessoas, Cristo é uma pessoa. E em sua pessoa existem duas naturezas: a natureza divina, a qual ele tem desde a eternidade, a qual ele sempre teve, como é ensinado no Santo Evangelho de João, e o Verbo sempre existiu e é Deus desde sempre, junto com o Pai e o Espírito Santo, e na história, pelo poder do Espírito Santo, no seio da Santíssima Virgem Maria, fez-se homem. Então, Cristo, sendo uma única pessoa, possui duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana, a qual ele se encarnou. E essas duas naturezas estão unidas em sua pessoa de forma inseparável. Não podemos separar as naturezas de Cristo, pois em sua pessoa ambas as naturezas permanecem unidas, sem mistura, sem confusão e sem separação. Da mesma forma, o culto e a adoração a Cristo deve ser uno, santo, católico e apostólico. Uno, ou seja, único, a sua única pessoa, pois Cristo é uma única pessoa e possui duas naturezas. Não podemos adorar ao Senhor de forma separada, dando ênfase à sua divindade ou ênfase à sua humanidade. É católica, ou seja, inteira, completa, justamente porque adoramos ao Senhor completamente, de forma inteira, integral, não dando, como eu já disse, ênfase a aspectos físicos e humanos de sua pessoa ou dando ênfase a aspectos e atributos de sua divindade. Não, a adoração a Cristo é inteira, completa, una, católica e apostólica, ou seja, conforme
a fé apostólica e conforme os cânones dos concílios ecumênicos, que justamente proíbem, especialmente no Quinto Concílio Ecumênico e no Quarto Concílio Ecumênico de Calcedônia, os cânones dos concílios ecumênicos nos proíbem de adorar ao Senhor ou de dirigir a Ele culto a uma de suas naturezas de forma separada da outra. Então, a adoração ao Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Deus homem, deve ser integral, inteira, completa, sem separação, né? Sempre os hereges, ao longo dos séculos, buscam separar a natureza de Cristo, ou negando sua divindade, ou negando sua humanidade, ou simplesmente querendo separar, né, a humanidade de Cristo de sua divindade. Existiram, por exemplo, o nestorianismo, que dava ênfase na humanidade de Cristo, onde acreditava que Cristo nem sempre era Deus, ou que a, a, a sua humanidade estava muito separada, né, da, da divindade, ou como os monofisitas, também condenados pela igreja, que acreditavam que sua natureza humana tinha sido engolida pela sua divindade. Então, a igreja sempre permanece guardando a fé patrística e apostólica de que as naturezas de Cristo permanecem unidas, sem separação, sem confusão, sem mistura, dentro de uma única pessoa, que é Cristo. Um único, um único, uma única pessoa, uma única hipóstase, que é Deus verdadeiro e homem verdadeiro, ambas naturezas unidas e inseparáveis em sua pessoa. Assim também, a adoração e o culto ao nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo deve ser sem separação e sem confusão, sem mistura, mas dirigida a Ele de forma única e integral à sua pessoa, enquanto Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Então, a, a veneração ao Sagrado Coração de Jesus, que é uma invenção jesuíta exatamente para enfatizar a natureza humana de Cristo, ela surge através do preleste, ou seja, do engano espiritual, que é um conceito que se perdeu no Ocidente. Então, os santos padres ortodoxos sempre preveniram às pessoas e aos monges da vida monástica o cuidado para com o engano espiritual. O engano espiritual é um conceito simples de ser entendido. Nem toda aparição, né, vem de Deus, né? Os demônios também vêm aparição, como diz a própria, como estar dentro do próprio conceito popular, né? O diabo se veste de anjo de luz, né? E não é somente Cristo e a Mãe de Deus que aparecem aos seus dentro e ao longo da história da igreja, mas Satanás e seus cupinchas, né, os demônios também, né, aparecem, né, ao povo de Deus com a intenção de enganar e de iludir o povo, que não é toda experiência espiritual que é boa, sadia e que vem de Deus. Não, o diabo também proporciona experiência espiritual, especialmente daqueles que vão à igreja, né, como é muito comum hoje no pentecostalismo ou na renovação carismática católica, aqueles que vão à igreja em busca de dons e experiências espirituais, né, onde o culto
a Deus é fundamentado em experiências, em visões, em consolações e não mais baseados realmente em Deus. Então, existia uma freira, né, chamada Margarida Maria, que sempre analisada pelos santos padres ortodoxos, sempre é vista como uma pessoa em estado de preleste, de engano espiritual. Uma pessoa que foi enganada pelo demônio, onde em uma suposta aparição, Jesus a ensinou a adorar e a propagar a devoção ao seu sagrado coração. Os santos padres ortodoxos sempre duvidaram desta aparição, não só porque ela propõe uma adoração a um aspecto físico de Cristo separado da sua divindade, justamente como é proibido nos concílios ecumênicos, que são os concílios ecumênicos, né, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e o que ali foi proclamado é irrevogável. Né? Ninguém pode alterar ou acrescentar ou diminuir o que está ali. Então, Cristo jamais ensinaria contra a fé de sua igreja, a fé que ele mesmo inspirou e ensinou aos seus santos apóstolos. A outra questão de saber por que esta aparição sempre foi vista como um preleste para os padres ortodoxos é as consequências que tiveram sobre, né, aquela freira, Margarida Maria, que nessas aparições ficava sempre em êxtase, agitada e extasiada, nervosa, chegando em uma dessas aparições a pegar uma tesourinha, um objeto cortante e com aquele objeto cortante fabricar na sua carne, né, um coração em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Então, isto é um ato ah, esquizofrênico, podemos dizer assim, que está registrado dentro da história desta devoção, que qualquer um pode achar. E, como dizem os santos padres, uma verdadeira aparição, um verdadeiro contato espiritual com Deus gera na alma não agitação, desespero, excitação, como foi no caso da Margarida Maria, mas gera exequia, ou seja, paz de espírito, né, sobriedade, né, o contrário do que foi gerado em Margarida Maria. E esta devoção foi, primeiramente, negada como herética pelos próprios papas da Igreja Romana. Foi uma devoção que foi popularizada pelos jesuítas, mas que foi negada pelos papas como algo herético, até que um papa ligado aos jesuítas, né, aprovou e difundiu. Então, quem quiser saber mais sobre a história do Sagrado Coração e sobre o conceito de engano espiritual preleste, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, né, um artigo ortodoxo abordando esse tema de forma mais aprofundada. Então, se você quiser saber de uma forma mais aprofundada, né, assista não, no caso, leia este artigo que estará fixado no primeiro comentário deste vídeo. Então, a Igreja Ortodoxa não admite essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, primeiro porque é contra a fé conciliar da Igreja, dos concílios ecumênicos, pois ela separa a adoração de Cristo, essa adoração ao Sagrado Coração de Jesus, essa devoção, separa a natureza
um aspecto da natureza humana de Cristo para a adoração, para o culto, algo que é proibido pelos cânones conciliares da Igreja, que nos ensinam que devemos adorar a Cristo de forma inteira, sem separar as suas naturezas. E este culto, esta devoção é fruto, né, de um preleste, de um engano espiritual, de uma freira, né, em engano espiritual. Assim observa os santos padres da Igreja, e por isso a Igreja não admite este culto, ou qualquer culto católico que separa um dos atributos físicos da natureza de Cristo separados da sua pessoa divina humana, né? Todo culto, toda adoração, toda devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo deve ser dirigida à sua pessoa de forma integral, né? Sem separar uma de suas naturezas ou um dos atributos de uma de suas naturezas. Também é importante dizer que muitas dessas devoções e propagações têm um objetivo comercial, né, que não é admitido pela Igreja Ortodoxa, onde, por exemplo, cada canal católico, né, cada emissora católica se apropria ou cria uma devoção dessas, justamente para gerar, né, mercado, gerar renda com isso, né, para movimentar, se movimentar financeiramente, criando produtos associados, até para a manutenção, né, do próprio canal, da própria emissora. Do ponto de vista legal, isso não tem problema nenhum, né? É uma forma que as emissoras têm para manter-se funcionando. Mas do ponto de vista de fé, né, isso tem um problema grave. Então, tem lá o canal que tem a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, aí faz uma novena a respeito disso. Aí o outro canal, a outra emissora lá cria a devoção às Santas Chagas, né, e faz o texto das Santas Chagas, faz a novena, faz um monte de devoções associadas a isso para gerar, né, produtos associados e gerar renda que movimente e mantenha, né, a emissora. Aí o outro canal faz ao Jesus Misericordioso, o outro faz ao Sagrado Coração, aí e por aí vai, né? Cada canal, cada associação vai ter lá, vai se apropriar ou criar uma devoção específica para manter-se, né, até comercialmente, né? Isto não tem nada a ver com o povo ou com a devoção do povo, mas é algo que os canais fazem, né, para gerar renda, né, e gerar também a, o engajamento das pessoas, né, baseado naquela devoção. Algo que é comum dentro do mundo católico, porém que não é aceito na Igreja Ortodoxa, certo? Então, é uma questão de visão diferente. Para a Igreja Católica Papista, isso é normal. Para o catolicismo ortodoxo, isto é reprovável, tá certo? Então, é uma questão de você entender e de aceitar que são duas visões diferentes. Então, não se pode querer impor aos ortodoxos uma fé e uma visão que não é sua. Então, finalizamos esta resposta ortodoxa enfatizando que nós adoramos ao Senhor de forma inteira. Todo o nosso culto e toda a nossa adoração ao Senhor, todas as nossas orações são dirigidas a Cristo de forma inteira e completa, né? Adoramos a sua pessoa divina humana, sem separar, né, atributos da sua divindade ou atributos da sua natureza humana para adoração, né, separada de sua pessoa inteira, né? Assim como as naturezas divina e humana estão unidas e sem separação na pessoa de Cristo, também a oração
e o culto de adoração ao Senhor na Igreja Ortodoxa não separa a sua pessoa ou os atributos de sua pessoa divina humana, tá certo? Então, sempre foi estranho para os ortodoxos, né, devotar-se a Cristo, dando, né, a preferência a atributos de sua pessoa separados de sua pessoa, né, como o Sagrado Coração de Jesus, mãos ensanguentadas, santas chagas, ou adorar atributos de sua divindade, como seu amor, né, sua graça. Daqui a pouco alguém, como alguns santos padres, né, já informaram, daqui a pouco alguém faz a adoração, às barbas de Cristo, daqui a pouco alguém faz a devoção ao intestino delgado de Cristo, daqui a pouco alguém faz a devoção às unhas de Cristo, ao cuspe de Cristo, né, aos olhos de Cristo. Então, isto separar, né, dar ênfase aos atributos físicos ou humanos ou divinos de Cristo sempre é estranho para os ortodoxos, inaceitável para os ortodoxos que sempre adoram o Senhor de forma inteira, como está prescrito nos cânones dos concílios ecumênicos da Igreja, né? Então, este foi nosso vídeo. Espero que aqueles que têm esta dúvida tenham compreendido bem e agradeço quem ficou até aqui. Peço que se inscrevam no canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e nos ajude divulgando nosso conteúdo para que vídeos como este, que esclarecem nossa fé para os buscadores, cheguem a mais pessoas. Então, estejamos todos abençoados e guardados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.